Eu gostaria de saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez para a nossa seguinte lição dessa série de lições sobre avivamento que estamos estudando junto com a CPAD Lições da CPAD. E eu quero compartilhar com você o roteiro de estudo que eu uso para a minha própria escola dominical, onde eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja Pentecostal Betânia, uma Assembleia de Deus no sul da Flórida, presidida pelo pastor Eronides da Silva. Como de costumes, nós colocamos para você, disponibilizamos no comentário deste vídeo, bem como na descrição do mesmo, e você pode baixar à vontade e seguir a classe conosco. Essa lição, portanto, a quinta lição desta série, vai falar sobre o avivamento na vida da igreja. As últimas duas lições falaram no contexto do Novo Testamento em geral, logo depois no ministério de Jesus, e agora nós entramos neste caminho do Novo Testamento em Atos dos Apóstolos. E que glorioso texto que nós usamos para esta lição de Atos capítulo 2, e neste contexto desta igreja chamada primitiva, igreja apostólica, a primeira igreja, a igreja que aprendeu sem Jesus, porque este havia sido ressuscitado e agora ele havia deixado o Espírito Santo, mas ele disse: eu vou e é importante que eu vá, porque então eu mandarei alguém que estará convosco. E nós hoje conhecemos bem a pessoa do Espírito Santo, não só a promessa de Jesus foi cumprida de uma maneira gloriosa. Ele escolheu aquele dia, houve uma preparação, aqueles discípulos de Jesus estavam ali naquela sala, naquele quarto, né, esperando a promessa do Pai, quando de repente você se lembra bem, Atos capítulo 2 narra este texto, quando se ouviu aquele vento veemente, e foi um dia muito especial porque Jerusalém estava lotada de visitantes de todas as nações daquele tempo, segundo o texto bíblico nos ensina. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja apostólica, e nós falamos de avivamento no contexto desta igreja, nós estamos falando no sentido da descida do Espírito Santo na igreja, da atuação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Não só da primeira descida, mas da atuação deste Espírito Santo nesta nova igreja, bem como por intermédio desta igreja, e é isso que nós veremos nesta lição. Como de costume, nós dividimos a lição em três tópicos. São eles: o primeiro, o avivamento inicial, o batismo no Espírito Santo. Segundo, vamos olhar para o avivamento na igreja apostólica, o desenvolver dos próximos dias e meses. Depois terminaremos com o avivamento para os dias atuais. Que lições nós podemos aprender da igreja apostólica que são vitais e importantes para a nossa lembrança neste dia? Vamos ao estudo da nossa lição. O primeiro tópico fala sobre o avivamento inicial. O pastor, comentarista da lição, Elinaldo Renovato, ele diz: a igreja nasceu avivada. E com certeza o que ele quer dizer com isso é que o Senhor Jesus colocou, entre outras possibilidades, com certeza, mas entendo as suas palavras como que o Senhor Jesus coroou o princípio da igreja com aquilo que nós reconhecemos por avivamento, a presença do Espírito Santo em nós. Até porque é Ele que nos dá vida espiritual. Amém? Tudo começou naquele dia, naquele texto, e eu vou convidar você, se tiver uma Bíblia consigo, o texto estará também na sua tela, em Atos capítulo 2 e versículo 38, nós vamos aprender o primeiro dos três aprendizados deste tópico. O primeiro seria: o avivamento inicial ele é precedido pelo novo nascimento. O segundo seria: este avivamento, este batismo no Espírito Santo é disponibilizado a todos os crentes. E por último, ele é evidenciado na história da igreja. Três tópicos doutrinários, bíblicos e importantíssimo para o nosso conhecimento. Claro, nós temos este conhecimento prático, mas para quem quer ensinar, é necessário nós termos este conhecimento teórico, e quando eu digo teórico, eu estou falando bíblico, baseado nas Escrituras Sagradas, a qual nós temos como pentecostais, como crentes, nós temos por autoridade máxima daquilo que nós conhecemos, reconhecemos e ensinamos. Portanto, o avivamento inicial, o batismo no Espírito Santo, primeiro do que tudo, ele é precedido do novo nascimento. Que é isso, irmã? É que primeiro a gente nasce de novo,
depois é que a gente recebe o batismo no Espírito Santo. Vou ler com você Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia diz o seguinte: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, contextualizando aí, Atos capítulo 2, o comecinho do capítulo, você se lembra, fala da descida do Espírito Santo, aquele evento que nós já narramos aqui. Logo depois, a narração bíblica diz que os discípulos saíram daquele quarto, do lugar onde eles estavam reunidos, cheios do Espírito Santo, não é isso? E Pedro foi levantado para começar a pregar à multidão que estava ali, reunida em Jerusalém, e quando ele termina a sua prédica, ele diz estas palavras: arrependei-vos, é a primeira chamada. Portanto, as pessoas estavam curiosas, as pessoas estavam se questionando, as pessoas estavam dizendo coisas, acusando aqueles homens, porque pareciam inclusive embriagados em pleno meio-dia, né? Pedro explicou que isso não era o que estava acontecendo, ele começou a falar a palavra de Deus, falar de Jesus, e ele termina chamando as pessoas não primeiramente ao batismo no Espírito Santo, mas primeiramente ao arrependimento. E esta é a ordem doutrinária bíblica para nós como crentes. Portanto, o batismo no Espírito Santo ele é precedido do novo nascimento. E nascer de novo é ter o seu nome no livro da vida, é ser salvo. Todo este é o contexto do novo nascimento. E é, em primeiro lugar, portanto, conforme a pregação de Pedro e a doutrina bíblica, arrependimento. Reconhecemos-nos pecadores, a palavra, o Espírito pela palavra nos convence, nós nos arrependemos. Aí Pedro chamou a eles a mais, ele diz: olha, arrependam-se e cada um de vós seja batizado, né? Batizado em nome de Jesus Cristo. Ora, este batismo é um batismo de confissão, é um batismo que publicava a todos que estão arrependidos dos seus pecados, conforme João Batista tinha feito isso em anos anteriores, no princípio do ministério de Jesus, chamando o povo ao batismo do arrependimento. Agora, no nosso contexto neotestamentário, este batismo tem uma colocação de confissão, né, da nossa nova fé, de crer em Jesus, de estarmos arrependidos. E aí ele termina este texto dizendo: então foi minha adição, mas recebereis do dom do Espírito Santo. Portanto, entendemos aí deste texto que ao nós nos arrependermos, ao nós confessarmos, aleluia, então nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor Jesus já tinha preparado para a igreja e ali estava entregando, não só aqueles que receberam, mas a tantos outros, e até hoje a igreja do Senhor Jesus tem recebido. Vamos continuar neste contexto bíblico. Amém? Atos 19:2 seria o segundo texto que eu deixo para você aí sobre isso. O texto diz o seguinte: e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ora, Atos capítulo 19, de Atos 2 a 19, muita história já caminhou na narração bíblica, mas aqui você encontra Paulo já como um missionário, um contexto já diferente, né, daqueles primeiros apóstolos. Já Paulo foi levantado, agora ele aqui está como um missionário ativo, e onde ele chega nesta cidade aqui em Corinto, ele pergunta às pessoas que já nasceram de novo: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Portanto, este versículo também prova de que Paulo esperava de que as pessoas primeiramente creriam em Jesus, aceitariam a fé, ou seja, seriam nascidos de novo, e logo depois eles deveriam receber, sim, era uma expectativa de Paulo. E a quem não sabia, é o que aconteceu aí neste texto bíblico, nós vamos caminhar nele um pouquinho mais na frente, mas ele disse: vocês já receberam? Qual foi a resposta? A gente aqui nem ouviu ainda que haja o Espírito Santo. Claro, Paulo aproveitou a oportunidade, ensinou, e ali alguns foram batizados, é o que nós vamos ver no próximo tópico. Letra B. Este batismo é disponibilizado a todos os crentes. Vamos voltar no contexto de Atos 2. A gente vai para lá e para cá e revisar estes dois cenários. Atos 2:39 é o versículo depois daquele que Pedro falou. Primeiro que a gente leu. Aí ele diz assim: porque a promessa
vos diz respeito a vós. Eu posso voltar no anterior só para a gente ter o contexto aí? Olha lá o 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, que promessa é essa? É a do Espírito Santo, que Pedro mesmo lá no comecinho, Atos 2, quando ele começou a falar que ficou de pé no 14, no 17 ele disse o que isso que está acontecendo, 16, é a cumprimento da profecia do profeta Joel, que nos últimos dias, ou seja, uma promessa. E agora ele diz, esta promessa no versículo 39, vos diz respeito a vós, aqueles que estão assistindo ali, ouvindo a Pedro, a vossos filhos, ou seja, a geração seguinte. Que mais? A todos os que estão longe, não precisa ser só de Jerusalém, não precisa ser só de Judéia e Samaria, mas conforme nós ouvimos, até os confins da terra. Olha lá, os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, glória a Jesus. Portanto, este texto é uma das provas bíblicas de que o apóstolo Pedro aí, tomado pelo Espírito, usado pelo Espírito Santo nessa sua primeira pregação pública, depois do seu batismo no Espírito Santo, ele explica que o batismo é precedido pelo novo nascimento e ele é disponibilizado a todos os crentes. Não era só para aqueles que estavam naquele grupinho ali do cenáculo 120, não era só para aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro, não era só para eles e os seus filhos, a geração seguinte daquelas pessoas, também não somente, sim, para as gerações seguintes, mas não somente, mas todos aqueles que estariam longe, que ouviriam um chamado de Deus para o nosso nascimento. É por isso que eu e você vivemos a realidade do batismo no Espírito Santo ainda hoje. Portanto, o batismo no Espírito Santo agora, irmã, e se não for crente, se não nasceu de novo, não pode receber o batismo no Espírito Santo. Doutrinariamente, biblicamente, o batismo no Espírito Santo é dado, é preparado para ser entregue a todo aquele que crê, porque ele é um revestimento. Portanto, é alguém que já está vestido de algo e vai ser revestido de algo mais, que neste caso, o poder de Deus. Atos 19, vamos voltar àquele outro contexto, versículo 1 e o versículo 6 diz o seguinte: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, portanto, Paulo estava em Éfeso, perguntou aquilo que a gente perguntou, falou no tópico passado. Recebeste já vós o Espírito? Eles disseram que ainda não sabiam disso. Vamos ao 6. Olha o que Paulo fez. E expondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ora, se eles eram já nascidos de novo, e Paulo explica bem o contexto aí no versículo que nós saltamos, 3 e 4. Ele fala do batismo de João, que certamente era o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que havia de vir após João Batista, que era Jesus Cristo, ou seja, o caminho para o novo nascimento. Estão comigo? Portanto, quando Paulo impôs as mãos e a Bíblia diz, veio sobre eles o Espírito Santo, não está se referindo à vinda do Espírito Santo habitar no coração do crente, porque teologicamente, biblicamente, na doutrina das Sagradas Escrituras, nós encontramos evidência de que o Espírito Santo passa a habitar, nós somos feitos templo do Espírito Santo na linguagem bíblica, e o Espírito Santo habita em nós no momento que nós aceitamos a Jesus, que nós cremos, que nós somos salvos, que o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? Que nós somos nascidos de novo. São todas várias palavras significando o mesmo contexto da experiência salvífica. Ora, uma vez que nós somos salvos, já o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, esta vinda do Espírito Santo que Paulo está se referindo, não é no sentido do novo nascimento, porque ele já falou dele no versículo 4. Amém? Então, ele diz que neste contexto, ele impôs as mãos e ele
veio sobre eles o Espírito Santo, e daí o que aconteceu depois, a prova bíblica está muito fácil aí. E falavam línguas e profetizavam. Amém? Então, a evidência do falar em línguas e profetizar é o que esta vinda, veio sobre eles o Espírito Santo. Portanto, nós que conhecemos o contexto não só de Atos capítulo 2, mas dos demais textos bíblicos, estava se falando daquilo que nós conhecemos como batismo no Espírito Santo, e este é dado a todos, ou disponibilizado a todos os que creem, os crentes. Amém? Terceiro, este batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado na história da igreja. O que eu quero dizer com isso? Não só ele foi um marco da descida do Espírito Santo num sentido dispensacional, você pode entender isso voltando à lembrança da palavra de Jesus, quando falava com seus discípulos, importa que eu vá. Importa que eu vá. Não só seria por questão do sacrifício, de terminar o projeto para o que ele veio, que foi ser o Cordeiro perfeito, que tiraria, que pagaria o preço pelo pecado do mundo. Mas ele disse, é importante que eu vá para que eu possa mandar o Consolador, o Espírito da verdade que habitará, que estará convosco. Então havia um projeto divino, e parte deste projeto, depois da estadia de Jesus aqui, do seu sacrifício, ele voltaria aos céus, da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é parte do projeto chamado igreja, que a Paulo foi revelado um mistério que estava oculto desde a antiguidade. Quem leu o Antigo Testamento, aqueles judeus que escutavam a Pedro, achavam ainda este assunto de igreja um mistério, mas agora estava sendo revelado, e esta igreja nascia, aleluia, com a presença, com a revelação, com a vinda, com a descida do Espírito Santo. E esta descida e suas manifestações, quais são elas? Primeira, falar em línguas estranhas. Quais as demais, irmã? Os sinais que se seguiram, os dons espirituais e toda a realidade que mostra um revestimento de poder naqueles que recebem este batismo com o Espírito Santo. Ora, isto não só está presente em Atos 2, mas você vai ver isto presente em outros textos de Atos Apóstolos, nós vamos ler somente 2 aqui, mas você claramente pode ver presente em todo o ministério de Paulo. Este homem, servo de Deus, santo de Deus, escolhido para ser o ministro dos gentios, ele diz, ninguém fala mais língua estranha do que eu. Ele fala da realidade, ele prova, mostra a realidade não só de falar em línguas estranhas, de orar para o batismo no Espírito Santo, mas que mais? Dos dons espirituais em sua vida, não só ele vivendo, mas ensinando esta realidade. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 2 a 6, o mesmo contexto que estávamos, de Paulo em Éfeso. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Para quem pode estar confuso aí, o batismo de João é o batismo nas águas. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, batizado nas águas. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Falaram, é a prova, falaram em línguas e profetizavam. Glória a Deus. Vamos deixar mais um texto, capítulo 10 de Atos, bem interessante. Versículo 44 ao 48, a Bíblia diz o seguinte, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Terminamos com 48 que diz,
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Vamos aprender mais alguma coisa de doutrina bíblica aí? Muito bem, para receber o batismo no Espírito Santo, nós temos que ser primeiro salvos, a experiência da salvação. No texto de Paulo, você vai se lembrar comigo, que a gente acabou de falar dele, que Paulo perguntou o que eles conheciam, eles disseram, e Paulo ali, o texto bíblico diz que ele batizou eles nas águas, e depois orou por eles e eles receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque falaram em línguas e profetizaram. Ora, no texto que nós estamos lendo, era Pedro levado à casa de um gentio, pela primeira vez um desafio grande para Pedro, que foi só em obediência à voz e o comando de Deus. Mas em estando ali, pregando o evangelho e falando de Jesus para aquela família de Cornélio, a Bíblia diz de que aqueles que estavam ali reunidos, não é, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Diz o versículo 44, dizendo ainda as palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Como é que você sabe, irmã? Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E os que estavam ali, os irmãos, que a gente aqui no texto bíblico é narrado, os irmãos da circuncisão, porque é o pessoal que veio com Pedro, que todo mundo era de origem judaica, né? Em termos de sangue, eles ficaram pasmados de que o Espírito Santo tivesse caído sobre os gentios da mesma maneira que caiu sobre eles. E ali estava uma comprovação bíblica de que era para todos, não era só para o povo judeu, mas para todo o que crerem. Então o que nós aprendemos deste texto? É de que se o Espírito Santo caiu sobre eles e eles falaram em línguas, em seus corações eles já tinham crido na mensagem que Pedro estava ensinando, porque não há batismo no Espírito Santo sem que haja um novo nascimento. Agora, para o novo nascimento, nós gostamos e é certo que a igreja chame a levantar a mão e que faça uma oração pública, mas a verdade é que este texto bíblico nos prova que pode acontecer dentro dos nossos corações. Muitos no mundo islâmico, muitos em outros países que lendo um trecho da palavra de Deus, creem, lendo uma revistinha que caiu na mão deles, lendo qualquer folheto que lhe chegou ali nas mãos, não tem um evangelista do lado, mas ali está o Senhor e eles crendo em seu coração, já estão salvos, aleluia, estão nascidos de novo. E foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Aquelas pessoas creram em Jesus. E aí, de repente, quando os irmãos, o Pedro e os que vieram com ele, olharam para a surpresa deles, aquelas pessoas estavam falando em línguas estranhas. Agora, Deus permitiu que a ordem fosse essa porque era um evento historicamente na história da igreja, para aquela época, extraordinário. Eles não esperavam que este evangelho, este dom, esta graça, esta grandeza fosse parar com os gentios também. Eles não tinham tomado atenção em determinadas coisas, digo eu, né, que Jesus tinha dito nas próprias profecias do Antigo Testamento, que aconteceria assim. Agora Deus está mostrando, revelando, fazendo este corpo chamado igreja tomar forma e crescer e ser aquilo que ele preparou para ser. Amém? Portanto, agora esse pessoal falou em língua estranha e aí Pedro faz a seguinte questão: como é que nós vamos negar o batismo nas águas para alguém que o Senhor Jesus já batizou com o Espírito Santo? Não podia. Não fazia sentido doutrinário, porque se Jesus batizou, quem somos nós para impedir? Amém? Então esta ordem aconteceu desta maneira, porque assim o Senhor o quis, e a verdade é essa: primeiro é crer, depois pode ser batizado no Espírito Santo. Se deu tempo de ser batizado nas águas antes, glória a Deus. Se não deu, o Senhor não tem este impedimento para batizar no Espírito Santo. Amém? Com isso nós terminamos o primeiro tópico, uma explicação doutrinária sobre a questão do do batismo, da primeira manifestação e consequência, seguintes textos da evidência de que o batismo no Espírito Santo foi uma realidade na história da igreja. E aí vem a pergunta, porque alguns sugerem, mas terminou com a história desta igreja apostolar. Não é verdade. Não só Paulo seguiu, porque viveu mais anos do que os primeiros, mais para frente, outros como o apóstolo João, que foi o que viveu mais entre estes apóstolos, mas essa história ainda é evidenciada na igreja que segue.
e mesmo de que a história da igreja como um todo fez com que a igreja chegasse a um tempo de trevas. Em que sentidos? De que a doutrina, a verdadeira fé parecia quase desaparecida, cujo ápice, podia dizer, está na Idade Média, que foi o tempo que Lutero se levantou e Deus, por Lutero, começou a levantar de volta esta igreja. Esta mesma igreja nunca morreu. Não só ela se levantou de volta doutrinariamente a partir desta realidade que viveu Lutero, e diga de passagem, não é nunca na história um homem sozinho, irmãos. Deus pode usar um que chame mais atenção, que toda a história dele seja conhecida, mas ainda na história é conhecido outros homens paralelos, não só em outros lugares, mas perto da comunidade, que estavam sendo movidos pelo mesmo Espírito, pelos mesmos questionamentos, pelo mesmo desejo de aprender a palavra de Deus. Então, não só, presta atenção, na história da igreja houve um renascer doutrinário, mas houve um renascer espiritual também, que não só Lutero viveu o novo nascimento, ele era um religioso, mas quando ele creu na palavra como é, a fé não pelas obras, amém? Ele teve uma experiência, a história dele conta que ele é uma pessoa, aliás, ele foi parar num convento por isso, porque ele não aguentava mais toda a realidade psicológica que ele estava vivendo. Então Lutero tem uma experiência com Deus, uma experiência salvífica a qual nós conhecemos, e neste caminhar da história a igreja também volta a ter a manifestação do Espírito Santo. Em 1900, começo do século, nós vemos isto sendo um evento mundial que Deus, pela mesma graça e misericórdia que levantou em Lutero um renascimento doutrinário, amém? Neste tempo, pela sua graça e a mesma misericórdia, ele levantou um novo nascimento, um renascimento, né, daquilo que Deus já tinha proposto, porque essa história de Espírito Santo, quem planejou foi Deus Pai, e Jesus disse vai acontecer assim, e como ele disse aconteceu, a igreja viveu e até hoje, eu e você, amém, somos prova de que o batismo no Espírito Santo é uma realidade da história da igreja. A igreja do Senhor Jesus hoje vive a realidade. Eu falo em línguas estranhas, eu fui batizada no Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas e creio nos dons do Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus até hoje, até a sua vinda, quando terminará este ciclo, esta dispensação, se pudéssemos dizer assim, que o Espírito Santo habita com a igreja aqui. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, o avivamento na igreja apostólica. Olha lá, irmãos, em primeiro lugar, que prova, o que aconteceu com esse avivamento? O que é se falar em línguas e esta pregação de Pedro? E daí para frente, o que houve de especial? Tá aí. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam na comunhão e na oração. E terceiro, perseveravam no partir do pão. Texto de Atos, capítulo 2, 42 a 46. É um texto lindo, todos nós amamos recitar. Difícil é viver tudo aquilo que está aí, mas é lindo e nos alegramos sempre que lemos este texto. Ora, esta igreja de Atos 2, portanto, aquele grupo de irmãos que acabou de receber esse cumprimento da promessa que vinha do tempo do apóstolo Joel, mas que Deus cumprira ali em seus dias. A Bíblia diz que esses irmãos, capítulo 2 e versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que nós entendemos é que a igreja primitiva, este poder, ajudou a igreja, fez com que a igreja se fechasse na doutrina que lhes foi ensinada. Paulo mesmo, ele diz, irmãos, não aceite, foi aos Gálatas, né? Que ele diz, não se engane, se alguém vier com outra doutrina que não foi aquela que mudou a sua vida, seja anátema, aquela que salvou. Veja em Atos capítulo 15, porque nós vamos ficar em Atos no contexto da igreja primitiva. Capítulo 15, 5 a 8, foi a primeira assembleia doutrinária, a primeira convenção, se eu pudesse falar em linguagem de hoje, ali com os irmãos daquela nova igreja. Havia uma briga, uma questão de discussão de que os gentios que agora estavam aceitando a fé
mas eles não conheciam nem cumpriam a lei de Moisés, então isso é necessário ou não está? Então decidiram que se reuniriam, né, os discípulos de Jesus, os apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém. Foi o primeiro concílio da igreja que houve ali em Jerusalém e registrado para nós em Atos capítulo 15. Glória a Jesus, mostrando e comprovando de que este assunto, irmãos, de que os líderes das igrejas se reúnam, que estejam em comunhão doutrinária, que estejam na presença do Senhor, não para política, mas para apreciação diante do Espírito Santo da palavra, que você vai ver que foi isso que aconteceu. É de Deus, não é coisa do homem, mas é colocação, é ordem, se eu pudesse dizer assim, ou pelo menos ensino de Deus para a igreja. Amém. Capítulo 15. Versículo 5 a 8 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Sigo 7 e 8. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Vou te lembrar aí a palavra que ao ler isso aqui agora me chamou a atenção, a grande contenda. Não parece a gente hoje, né, na realidade do evangelho, das doutrinas, que entre nós é assim, é assado, não cremos nisso ou naquele. Irmãos, vamos aprender com as Sagradas Escrituras. Pedro primeiro, vamos levar aos apóstolos, aos anciãos, aos homens de Deus para considerar. Havia uma grande contenda, né? O assunto foi esse. Primeiro que se levantou foi Pedro com testemunho. Testemunho de quê, irmãos? Do que Deus fez. Vou seguir aí, vou pular alguns versículos para o 13 ao 17. Escuta aí. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo por seu nome. Aí olha o que Tiago diz, irmãos, olha aí. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. O que é isso que Tiago está fazendo aí, irmãos? Ele está dizendo, irmãos, o que Pedro deu testemunho na prática é o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que haveria de acontecer. Será que a gente aprende alguma coisa? O que Deus obra hoje nos meios da igreja, irmão, é o que a palavra de Deus disse que seria assim. Portanto, os nossos líderes, o nosso caminhar como igreja está pautado por estas sagradas escrituras, a doutrina dos apóstolos. E Tiago ainda levou para trás, para o começo desta palavra, que lhes foi revelada ainda por profecias, entre outras revelações no Antigo Testamento, e diz, isso é o cumprimento. Olha lá, versículo 7, para que o resto dos 17, busque ao Senhor e todos os gentios sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Vamos ao 28 e 29, onde nós terminaremos este contexto. Na verdade, é a conclusão deles aí, olha lá. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e destas coisas fareis bem vos guardardes. Bem vos vá. Queridos irmãos, chegaram a uma conclusão. Chegaram à conclusão de que determinadas coisas, como a própria circuncisão, estava fora do contexto da exigência bíblica para os gentios que haveriam de vir e que já estavam chegando no contexto da igreja do Senhor Jesus. Mas aqueles homens, debaixo do temor de Deus, analisando a palavra de Deus, julgando pela palavra de Deus e na presença e confirmação do Espírito Santo, eles chegaram a esta conclusão com a autoridade de dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Que autoridade, não é, irmãos?
E isso eu entendo claramente que não era de boca para fora, havia uma confirmação espiritual e que a igreja, em nome de Jesus, ainda hoje possa ter esta mesma autoridade. Portanto, a igreja primitiva, a igreja apostólica, era avivada porque se mantinha na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, ela era avivada, e a prova disso, deste avivamento igreja, estava, como nos diz o segundo tópico, na comunhão. E na oração, capítulo 2 ainda de Atos, versículo 42 e depois ao 46, diz: e perseveravam na doutrina e na comunhão. Que comunhão é essa? Uns com os outros. E no partir do pão e nas orações. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Queridos irmãos, a marca da igreja primitiva, a marca desta igreja que o nosso querido pastor Elinaldo diz que nasceu avivada, a marca da igreja que a palavra de Deus nos chama a olhar para ela como inspiração para nós, porque está escrita a sua história nas escrituras sagradas, é que eles tinham comunhão, gostavam de estar uns com os outros, estavam sempre juntos. Jesus mesmo, ele disse: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. O amor divino em nós, de uns para os outros, nós que nos chamamos irmãos, porque somos filhos de Deus, não por sangue, mas pela adoção espiritual, co-herdeiros com Cristo, nós temos que ter comunhão. Não é que não somos diferentes, não é que não temos gostos diferentes, não é que não temos caminhos humanos diferentes, mas espiritualmente nós somos um só. Nós temos o mesmo Espírito habitando em nós, temos uma mesma esperança, uma só fé, vivemos um só batismo, não é? Vivemos uma realidade doutrinária única e de esperança única que nos une. Quem pode dizer amém neste dia? Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 6. A Bíblia diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, de que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Versículo 19 eu termino dizendo: porque sei disso que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ora, meus queridos irmãos, o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos era linda, uma igreja que amava Paulo e o seu ministério, e não só amava de palavras, amava pela oração, amava pelos gestos de oferta, amava pelo seu sorriso, amava pela alegria de ter Paulo presente ou de ouvi-lo através de uma carta que seja. E Paulo, da mesma maneira, vivia esta mesma comunhão com eles, como nós lemos nos primeiros versículos: sempre que eu oro, aleluia, eu me lembro de vocês, ó, igreja de Filipos. Amém, irmãos? Esta realidade de comunhão e de oração, aleluia, é uma realidade que marcou uma igreja avivada. Avivamento não é movimento, aleluia. Pela Bíblia, nós aprendemos que avivamento é ter o Espírito Santo e permiti-lo agir em nós. E pela igreja primitiva, nós acabamos de estudar que ele agiu nos mantendo na doutrina. Segundo lugar, nos mantendo unidos. Qualquer movimento de desunião na igreja não me parece avivamento, não me parece bíblico, mas de outro lado, nos mantém unidos e na oração. Mas unidos em quê, irmãos? Numa mesma doutrina, no mesmo propósito, numa mesma esperança. E por último, eles perseveravam no partir do pão. Mas vamos ler do 44 ao 46, que diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Uau! Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza do coração.
Queridos irmãos, é uma lição para nós que, eu diria em nossos dias, será que alguém ou alguns poderiam viver? Não sei se eu mesma poderia viver esta realidade. Mas esta é aquilo que o Senhor deixou registrado para ser exemplo para nós. E esta era a igreja avivada. Amém? A igreja que o servo do Senhor diz já nasceu avivada. A igreja que tinha esse genuíno e primeiro avivamento. Ali não houve. Alguém hoje nos acusa dizendo, isso é movimento de homem, teve mão de homem, teve isso, teve aquilo. De que você ou alguém vai acusar estes irmãos se estão nos dias seguintes à vinda do batismo no Espírito Santo, do revestimento, da vinda do Espírito Santo aqui? Esta é a igreja genuína e não há quem diga o contrário. Alguém pode nos acusar hoje, se nós estamos como esta igreja, escute por favor, nós não somos um movimento, nós somos a continuação desta igreja, aleluias! Nós que professamos a presença viva do Espírito Santo em nós, o batismo do Espírito Santo, os dons em nosso meio e que vivemos na doutrina dos apóstolos e que temos comunhão com nossos irmãos e oramos e que temos prazer em compartilhar e não ver necessitados em nosso meio, somos a mesma igreja que está nas páginas desta Escritura. A igreja pela qual o Senhor Jesus teve prazer. Isaías capítulo 53 diz, eu vi, aleluia. Eu vi, aleluia. Né? Teve prazer em dar a sua vida para que ela tivesse existência. Fossem salvos, não pelo nosso merecimento, mas pela graça do Senhor. Termino esta lição com o tópico de número 3, onde nós vamos trazer o autor comentarista da lição. Também trouxe este panorama para os dias atuais, mas nós vamos basear-nos no contexto de Atos capítulo 2 para terminar o avivamento para os dias atuais. Tópico 3, dividimos em 3 subtópicos que dizem evidenciado pela autoridade na palavra. Segundo, evidenciado pelos sinais e milagres. E por último, evidenciado por gerar seguidores de Cristo. Atos capítulo 2, onde estamos? Versículo 37, você vai ler o seguinte, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Irmãos, esta pergunta do povo evidencia a autoridade de Pedro em sua pregação. Porque quando as pessoas acabaram de ouvir o que Pedro falou, usado pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o coração deles se compungiram, ou seja, uma força no melhor do sentido, de dentro dos seus corações, e as pessoas, como loucas, perguntaram o que a gente deve fazer então, porque eles se descobriram pecadores, eles descobriram que eles como povo rejeitaram o seu Messias, eles descobriram que estariam a qualquer momento fora do plano e do projeto de Deus, e a pergunta foi, o que nós faremos? E a resposta nós já lemos aqui hoje, ele disse, arrependei-vos, aleluias, sejam batizados em nome de Jesus e recebereis este mesmo dom, esta mesma graça, esta mesma glória, aleluia, que permanecerá com a igreja e tem permanecido até hoje, até o dia que vamos escutar a trombeta do Senhor. Segundo aos Coríntios 3:12, diz a palavra, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Amém? Igreja avivada, avivamento para os dias atuais, é ter a ousadia que Pedro teve. É porque ele era afoito? Não, porque outros que não eram afoitos têm ousadia. A ousadia vem pelo revestimento de poder. A ousadia vem pela fé. A ousadia vem por obediência. Aleluias. Que Deus levante servos de Deus que em suas classes de escola dominical tenham ousadia de falar a palavra como é. Que Deus levante pregadores, evangelistas de um a um, de amigos do trabalho. Que Deus levante a igreja nestes dias ainda, avivadamente. E avivadamente no nosso dia significa falar com ousadia. Contra uma sociedade que diz, você não pode dizer o que é certo e o que é errado. Eu digo, pois muito bem, eu não posso, mas eu tenho ousadia de dizer o que Deus disse que é certo e errado. Que mais que evidencia o avivamento para a igreja da época e até hoje? Sinais e milagres. Capítulo 2, versículo 43.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha, sinais e maravilhas é bom, mas veja o primeiro deste versículo, ele diz havia temor. Onde a palavra é pregada, há um temor de Deus no coração das pessoas. Não é movimento, é palavra. A palavra gera temor. Aí Deus confirma a palavra, aleluia, com sinais e maravilhas que eram feitas aí por mãos dos apóstolos, cujos sinais e maravilhas Jesus disse que nós, como crentes, a chamada, não é? Ir de por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho, e estes sinais seguirão, porque ele já sabia o que havia de vir, que ele nos permitiria viver esta realidade. E até hoje, os sinais e as maravilhas de Deus são evidenciados em todo o mundo. Amém. Glória a Deus. Última evidência que nós deixamos aqui, poderia com certeza ter mais, mas muito importante, do avivamento que nós aprendemos apostólico para os nossos dias, é de que ele é evidenciado por gerar seguidores de Cristo. Avivamento não é gerar seguidor de um líder, não é gerar seguidor de uma banda evangélica, não é gerar seguidor de uma teologia, um ramo de teologia, não é gerar seguidor de uma filosofia. Avivamento na igreja é o mover de Deus, é a presença e liberdade. Porque não há nada novo, irmãos. Tudo isso começou, nós estamos estudando aqui em Atos 2. É a mesma igreja. Não pode ser diferente. Nos acusam que seja outro, mas nós não somos outros. Nós somos a igreja que o Senhor Jesus deixou na terra. E tem mais uma coisa, os dias desta igreja estão se acabando. Qualquer dia a gente vai escutar a trombeta tocar e não abrir e fechar de olhos, nós estaremos fora daqui. Quem tem essa esperança, por favor, diga amém. Glória a Deus. Então, só este avivamento, se há avivamento genuíno, apostólico, que vem da nossa origem da igreja primitiva, que é a nossa origem desta igreja, que nós mesmos dizemos que somos pentecostais, somos porque cremos nisso, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, não somos um movimento, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 41, traz seguidores de Cristo, olha lá, de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra, pregação de Pedro, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E você diz, não tem conversão na minha igreja todo dia, irmã. Olha, mas lá na África tem gente sendo convertido, aqui nos Estados Unidos tem gente sendo convertido, lá no meio entre os drogados hoje, neste momento, tem alguém sendo convertido, lá na Austrália está alguém sendo convertido, porque esta igreja ainda está viva pela graça de Deus. Porque eu e você, de vez em quando, a gente, na nossa força, eu e você podemos já evangelizar às vezes mais, menos, e a cultura e a nossa realidade. Mas nós somos parte de uma igreja viva, aleluia, que o Senhor Jesus pôs neste mundo, mas eu e você somos parte. Então vamos aproveitar este trimestre do avivamento e pedir ao Senhor força, renovo para com a autoridade na palavra, para com sinais em nossa vida, sim, gerarmos seguidores de Cristo. Mateus capítulo 7, 20 e 21, a Bíblia diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Portanto, avivamento não é Senhor, Senhor, não é multidão, não é evidenciado pelo número. É evidenciado pelo número daqueles que fazem a vontade do Pai. Terminamos com Gálatas capítulo 1, versículo 8 e depois o 10, que diz, Paulo, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, só que entre nós já há muitos outros evangelhos em nosso meio. Mas Paulo disse, se alguém vier com isso além do que tenho anunciado, seja anátema. Versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo
de Cristo. Amado professor de escola dominical, amada professora de escola dominical, amado obreiro do Senhor Jesus, amado servo de Deus que serve na casa do Senhor, estamos agradando aos homens ou a Deus? Disse Paulo, se eu tivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Que Deus nos levante pela sua misericórdia, porque esta carne me trai, mas quando eu volto, amo, estudo e olho para esta palavra, eu sou lembrado disso, que somos servos de Cristo e que o nosso Senhor nos mandar e nos der ousadia e graça para fazer e falar, que nós possamos cumprir e dizer, para a glória do seu nome e para avivamento da sua igreja. Que Deus abençoe a sua classe, a sua família, a sua igreja e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.